Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Neemias, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11, a parte A. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus por essa tão rica oportunidade de poder estar nessa série diária, área 15, que tem como pastor o pastor Antônio Jorge. Deus abençoe o Senhor, a sua família e a todos os obreiros que me auxiliam neste setor. A parte A desse texto Neemias capítulo 6, versículo 11, está escrito assim: porém eu disse, um homem como eu fugiria. Porém eu disse, um homem como eu fugiria. Amém. Neemias recebeu uma das oportunidades mais significativas da sua vida, em detrimento do comportamento que ele adotou mediante daquilo que recebeu dos seus pais. Essa oportunidade lhe foi dada pelo próprio Deus quando lhe abriu uma porta ali na fortaleza em Suzão. A porta que Deus abriu para Neemias era uma das portas que a maioria daqueles que viviam os seus dias não desejava passar por ela. Na verdade, que Deus lhe abriu a porta e cabia a Neemias passar por aquela porta e aproveitar a oportunidade que Deus estava lhe dando. Quando Neemias tem acesso ao palácio, ele contempla tudo que está no interior daquele ambiente, mas ele é levado para a cozinha do palácio a fim de que ele possa conhecer todos os campos. Ali trabalha em detrimento de Artaxerxes. Ao chegar naquele ambiente, aqueles que observam a chegada de Neemias percebem que ele está ali justamente para cooperar com o rei. Porém, a função que Neemias vai assumir é uma função de altíssima periculosidade. A função de copeiro. E quando lhe foi dada essa oportunidade de servir como copeiro, Neemias estava consciente acerca dos riscos que ele passaria a correr a partir de então. Principalmente por saber que o seu rei Artaxerxes era alvo dos seus inimigos. Inimigos esses que não conseguiam abatê-lo em campo de batalha, iam fazer de tudo para tirar de cena Artaxerxes. Portanto, Neemias, consciente de que o cargo que ele ocupa é de alta periculosidade, e a qualquer momento ele pode tombar morto dentro daquela fortaleza. Mas o que estava no coração de Neemias, a partir do momento que a porta lhe abre, é a satisfação de poder servir a majestade. Só que depois que ele prova, Neemias tem a responsabilidade de pegar a bandeja, se dirigir até Artaxerxes e entregar a ele aquilo que ele vai consumir naquele exato momento. A partir do momento em que Artaxerxes bebe e come e nenhum mal lhe acontece, os demais funcionários observam que Neemias de fato está dedicando a sua vida para cuidar daquele rei que é alguém tão importante na sua pátria. Em outras palavras, ele está disposto até mesmo de dar a sua vida em detrimento da vida de Artaxerxes. Com o passar do tempo, se comportando desta forma e servindo a Artaxerxes todo dia com fidelidade, Neemias deixa de ser um copeiro e passa a ser o homem de sua confiança. A propósito, não há nada melhor do que ter alguém do nosso lado que nos transmita confiança. Você caminhar com alguém que não lhe traga segurança, nem tampouco confiança, é ter a incerteza do futuro promissor. Portanto, escolher aquele que vai caminhar conosco é de fundamental importância. Saber que vai
caminhar conosco é importante para que a gente não tenha um futuro de frustração. Então Artaxerxes, quando olha para Neemias, enxerga ele mais do que um copeiro, e sim alguém que ele pode confiar. Eu acredito que a partir desse momento Artaxerxes começa a confidenciar a Neemias algumas coisas que possivelmente ele jamais confidenciaria a sua esposa ou qualquer outro que estivesse mais próximo dele. Tendo a certeza de que ganhou a confiança de Artaxerxes, Neemias vai zelar desse relacionamento. Ele não pode perder a oportunidade que lhe fora dada. Consciente deste papel como copeiro e como homem de confiança de Artaxerxes, todos os dias ele vai estar disposto e disponível para atender a majestade. Lembrando que este rei é um rei pagão. Só que em um dado momento, este Neemias que está servindo Artaxerxes com excelência, recebe a visita de um dos seus irmãos por nome de Anani. E a visita do seu irmão lhe perguntar algo importante. E a pergunta é, em detrimento daqueles que retornaram do cativeiro. A partir do momento em que ele tem a resposta de que os muros em Jerusalém estão derribados, os portões queimados a fogo, e os que ali vivem estão em estado de miséria, aquilo mexe com as emoções de Neemias. A notícia que ele recebe é uma péssima notícia. E os irmãos sabem que a péssima notícia, uma má notícia, ela tem um papel de entristecer aquele que recebe a notícia ruim. O abatimento toma conta de quem recebe este tipo de notícia, e é muito comum ver algumas pessoas se desesperarem, se desequilibrarem por conta da péssima notícia. Não foi diferente com Neemias. A tristeza invade a sua alma. Neemias passa a chorar e a se lamentar, em detrimento daquilo que ele acabou de receber como notícia. Mas ao mesmo tempo que ele recebe a má notícia, Neemias entende que ali está uma outra oportunidade dada por Deus. Oportunidade que nenhuma outra pessoa estava enxergando a não ser ele mesmo. A oportunidade, pelo menos, de fazer alguma coisa em detrimento do povo, que é seu povo, mas que ele não pode enxergar a olho nu. Neemias, então, além de se lamentar e chorar, diz a Bíblia que ele vai usar duas armas poderosas: a oração e o jejum. Ele vai orar e jejuar. Já que eu não posso pisar na terra natal de meus pais na hora em que quero, pelo menos eu vou orar e jejuar em detrimento desse povo, que é meu povo, mas que eu ainda não contemplo com os meus olhos. Quando Neemias fala de jejuar, ele está deixando bem claro que ele está disposto a se esvaziar de si para ser cheio da presença de Deus. Então ele passa a jejuar e orar. E a Bíblia diz que ele jejua e ora por aproximadamente 120 dias. Só que quando Neemias está orando e jejuando por aproximadamente 120 dias, ele não deixa de pegar a bandeja e servir a majestade. Não esqueça que ele está triste. Ele poderia dizer: eu não vou mais fazer absolutamente nada aqui nesse palácio, por conta da notícia que acabei de receber. Mas Neemias, mesmo triste, ele ora, jejua, pega a bandeja e serve ao rei. Ele ora, jejua, pega a bandeja e serve ao rei. 120 dias orando, jejuando, servindo a majestade eterna. Só que em um dado momento, Artaxerxes olha para ele e percebe que ele não está bem. O seu semblante é de tristeza. Um diálogo se inicia. Artaxerxes pergunta: o que está acontecendo? Você não está doente, mas é óbvio que você não está bem. E ele declara que a tristeza é tamanha em detrimento das mensagens que ele recebeu através de seu irmão concernente à sua nação, a terra natal de seus pais. E tudo que ele queria era pisar a planta dos pés lá para fazer alguma coisa em prol daquele povo. A Bíblia diz que quando Artaxerxes ouve o que Neemias acaba de lhe contar, ele dá para ele a oportunidade que ele tanto desejava, que era ir até a terra natal de seus pais. Só que Neemias não vai sair de lá de mãos vazias. Artaxerxes vai usar de benevolência com
com ele. E da mesma forma que ele usou de benevolência com Neemias, Deus, Jeová, vai usar de benevolência com alguém aqui nessa noite. Entregou na sua mão cartas, levantou um contingente de pessoas que pudessem ir com ele até lá. E Neemias não perdeu tempo, se retirou até lá, a terra natal de seus pais. E ao chegar naquela nação, Neemias percebeu que tinha muita coisa para fazer. O trabalho a ser realizado era grandioso. E perder tempo é perder a oportunidade de fazer aquilo que Deus havia lhe dado a oportunidade de fazer. E conscientemente do seu papel, Neemias sabia que ele estava indo ali para fazer a parte dele e não fazer tudo. Resumindo, Neemias, consciente de que há muito a ser feito, ele arregaça as mangas. Aquilo que ele nunca havia feito na sua vida, ele vai fazer. Ele arregaça as mangas e começa a fazer o que nunca fez. Por quê? Mexer com massa para fazer parede. Em outras palavras, Neemias arregaça as mangas e começa a meter a mão na massa. E fazendo massa, a parede, o muro, a muralha começa a ser erguida. A partir do momento em que esse trabalho de reconstrução se inicia, Neemias sabe que a partir daquele instante os inimigos vão se levantar, e isto é fato. Quando alguém se predispõe a fazer a obra de Deus, o inimigo também se levanta na mesma hora para tentar impedir que você realize a obra que Deus lhe comissionou a fazer. Tobias e Sanbalate se levantam tentando intimidar Neemias a fim de que ele deixasse de realizar o que Deus lhe deu a oportunidade para realizar. Mas Neemias não abre mão da oportunidade que Deus lhe deu e parte para cima, junto com aqueles que foram com ele para lá. A partir do momento em que os muros começam a ser reerguidos, os que olham para o trabalho que Neemias está fazendo acham que ele é louco e desequilibrado. Mas Neemias persevera dentro do que Deus propôs para ele e não desiste de fazer a obra que Deus havia entregue nas suas mãos para fazer. Até que um dado momento o desânimo toma conta dos trabalhadores. E a obra, por um dado momento, para. A Bíblia diz que o muro cerrou pela metade. E se tem uma coisa que é verdade dizer aqui, é que Deus não deixa nada pela metade. O que Ele começou, Ele vai concluir na sua vida. Quem crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Pode você, irmão, diga para Ele, o que Deus te chamou para fazer, você vai ter a oportunidade de concluir, completar, vai terminar, vai dar certo, porque a obra é de Deus. Só que Neemias percebe que o desânimo toma conta dos trabalhadores. Porque que pararam a obra é simples. É porque eles tiraram os olhos do muro e colocaram no lixo, no entulho. Todo aquele que tira os olhos do muro e coloca no lixo, para de fazer o que Deus lhe mandou fazer. O seu papel não está em olhar para o lixo, e sim para o muro, a obra em que Deus lhe comissionou a realizar nessa terra. Tem muita gente deixando de pastorear, de pregar, de fazer missões em detrimento do lixo. Deixa que o lixo cuida Deus. A sua responsabilidade está em fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer nesse tempo. Neemias é um dos trabalhadores e dizem para ele: se faz necessário, além da ferramenta de trabalho, espada na mão. Porque enquanto nós trabalhamos usando a ferramenta, nós também precisamos usar a espada contra os inimigos, aqueles que se opõem à obra. Enquanto você levanta o muro, você usa a espada. Com a colher de pedreiro, você levanta o muro. E com a espada, você defende aquilo que está construído. A ordem de Deus para Neemias era essa: use a ferramenta, mas também use a arma. Use a arma, mas também use a ferramenta. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você pode usar a ferramenta e a arma ao mesmo tempo. Diga: enquanto você constrói, você usa a espada para defender aquilo que você está construindo. Aqui eu começo e termino exatamente agora. Os trabalhadores foram reanimados, mas o inimigo investiu 4 vezes. Quantas vezes? Quantas?
primeira investida ficou com raiva. Na primeira investida ficou com? Na segunda ficou decepcionado. Na segunda ficou decepcionado. Na terceira ficou triste. Na terceira ficou triste. E na quarta tiveram que reconhecer que a obra era de Deus. Alguém vai ter que olhar para você e reconhecer que foi Deus que te levantou, que te separou, que te nomeou e que te colocou para fazer o que você está fazendo no lugar que Ele te colocou para fazer. Alguém vai ter que reconhecer que foi Deus que te levantou para realizar aquela obra. Só que não para por aí. Mas uma investida acontece. Resolvem comprar um profeta. Comprar o quê? Infelizmente tem profetas que se vendem. Ele não pode ver uma onça, um peixe, que ele se vende. Compraram o profeta e mandaram ameaçar Neemias dizendo: você vai morrer. E quando chegou para entregar o recado a Neemias, Neemias respondeu a eles o que nós lemos: um homem como eu fugiria. Em outras palavras, ele está dizendo: quando Artaxerxes era ameaçado, eu também era ameaçado e não larguei a bandeja. Agora que eu estou fazendo a obra de Deus, você acha que eu vou largar aquele que Deus me chamou para fazer? Pode vir de lá para cá, porque eu estou na presença de Deus. Daqui eu não arrego o pé até que a obra seja concluída e o nome dele seja glorificado. O que Deus me chamou para fazer? Não tem ameaça que lhe convença a deixar de fazer aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Quem entendeu alguma coisa, diga glória a Deus.